Abrindo sua Bíblia comigo lá no capítulo 4 do livro de Atos. Estamos estudando o livro de Atos, então vamos aí juntos nessa jornada, capítulo após capítulo, versículo após versículo, compreendendo um pouquinho mais da história da primeira igreja, da igreja primitiva. Isso nos dá a base para entendermos e compreendermos o que Cristo espera de nós, qual é o procedimento que, como discípulos, como testemunhas de Cristo, precisamos ter. Estamos aí, já há alguns cultos trabalhando sobre esse tema, sobre esse livro. Confesso para vocês que tem sido muito importante e muito prazeroso e edificador, pelo menos alguns feedbacks que tenho recebido também em relação a isso, meu querido, que você compreenda de fato que a palavra tem a nos ensinar e assim juntos possamos prosseguir e entender de fato tudo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, meu querido, ela é viva, a palavra de Deus, ela nos instrui, então que atentamente possamos prosseguir por ela, não só de uma leitura automática, mas uma leitura de muita busca, de muito desejo e principalmente revelação do Espírito para as nossas vidas. Nós temos um projeto encerrando aí a leitura bíblica de 1 ano. Glória a Deus a você que perseverou nessa leitura bíblica durante 1 ano. No próximo ano nós traremos uma abordagem um pouquinho diferente. São 2 anos consecutivos lendo a Bíblia de início ao fim, mudando talvez a posicionamento da leitura, lê antigo, lê novo, mistura, não, lê só antigo, lê só novo. E agora no próximo ano nós estaremos reajustando também algumas questões em relação a isso, que você também se dedique. Se você está ou parou no meio do caminho, termina, meu querido, ali retoma a sua leitura, isso é importante demais. Quem abriu aí, vamos lá comigo, nós vamos ler alguns versículos, então preste muita atenção. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E estes os prenderam, recolheram junto ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e a todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é este e está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que por um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes de vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora,
mais de 40 anos aquele em quem se operava a cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhe contaram todas as coisas que lhe haviam dito os principais sacerdotes e o ancião. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herode e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, fala conosco, Deus. Que a verdade, Senhor, estabelecida através dos teus escritos, seja revelada em nossa mente e em nossos corações. Que, Pai, possamos agir mediante ao teu querer, Deus. Baseados, Senhor, em tua palavra, baseados em tua instrução. Espírito Santo, nos revela o Cristo, nos revela aquilo que precisamos fazer, como devemos agir. Que o nosso comportamento, Pai, seja guiado e direcionado pela tua palavra e não pelo aquilo que sentimos ou pelo que vemos. Que as Escrituras, Pai, nos fortaleçam, que a tua palavra, Senhor, os teus sinais, prodígios e maravilhas continuem sendo manifestos. Nós estamos aqui porque cremos em Ti, cremos no poder do Teu nome. Continua a agir, escrever essa história através de nossas vidas nesse tempo. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Aqui nós vemos a continuação, então, meu querido, do texto, aonde nós vemos ali quando os discípulos, Pedro e João, eles vão até o templo e um homem que estava à porta mendigando pede uma esmola e eles dizem que não tinham nada a oferecer a não ser Cristo, e aquele homem então é curado. Aqui nós vemos que aquele homem já estava há pelo menos 40 anos naquela situação, desde sua infância, ele não andava, ele era um paralítico, e ali ele foi curado. E quando essa cena e essa repercussão aconteceu, então os homens ali, religiosos da época, comandados pelo templo, pelo sacerdócio do templo, juntos ali reunidos, há um momento de união e um momento em que eles estão juntos, é esse momento, onde o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus, que eram as ordens religiosas que comandavam naquele tempo, se reúnem para, mais uma vez, perseguir a palavra de Deus, mais uma vez perseguir o anunciamento do reino de Deus, aquilo que falava a respeito do reino de Deus. Então aqui nós vemos de fato a primeira perseguição após Cristo. Então nós vemos a primeira perseguição, aonde ali Pedro e João são levados à prisão, aonde ali eles estavam, sofrendo uma represária por pregarem a respeito de Cristo, por falarem, anunciarem as obras de Cristo. Aqui nós vemos então o primeiro embate e o primeiro confronto que aqueles homens tiveram diante de suas vidas. E aqui também nos mostra e nos ensina, meu querido, que nós também passaremos por situações adversas. E qual é o posicionamento, como nós devemos agir, como nós devemos realizar ou o que devemos fazer. Nós vemos aqui então Pedro e João, meu querido, eles sendo confrontados. A classe dos saduceus, meu querido, eles eram um grupo religioso onde eles não aceitavam a questão da ressurreição. E é por isso que eles foram combater, porque os homens ali estavam falando a respeito da ressurreição de Cristo. Há alguns cultos atrás nós falamos que as bases da pregação do Evangelho, a base da pregação do cristianismo, tem-se por falar da morte de Cristo e, consequentemente, da ressurreição de Cristo. Tem de se falar da salvação através de Cristo.
Resumindo, então, falar da crucificação e da cruz de Cristo. E é isso que eles estavam fazendo, e para esse grupo religioso que não acreditava na ressurreição, esse foi um ponto fundamental para que eles atacassem Pedro e João. Esse foi um ponto fundamental para que eles tentassem paralisar esses homens. Uma vez que eles não acreditavam nisso, eles não queriam então que essa mensagem fosse levada adiante, para que as pessoas também não começassem a questioná-los a respeito disso. Esse grupo, ele era um grupo político, além de religioso político, que tinha e mantinha muitas das ordens em relação ao templo ali dos judeus. Então era uma classe extremamente importante e influente na sociedade. Por isso, eles se aproveitam de sua influência para ali combaterem os discípulos. Nada mais do que Pedro e João estavam fazendo, testemunhando aquilo que eles viveram. E no texto nós vamos ver eles reafirmando esse conceito. O que eu e você precisamos fazer, o que eu e você precisamos viver, sendo testemunhas de Cristo. É para isso que Cristo nos chamou, é para isso que Cristo nos convida, então, após a sua morte e a sua ressurreição. Para que eu e você, nos lugares onde nós estamos, nós possamos testemunhar a respeito de Jesus Cristo. A respeito daquilo que Ele fez, e para falarmos e sermos testemunhas de Cristo, nós precisamos falar da morte, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Esses conceitos precisam ficar muito bem claros em nossas vidas, porque através da morte nós somos resgatados. Cristo, então, se fez pecador em seu lugar. Nós matamos a Cristo. Nós crucificamos a Cristo através de nossos pecados, através de nossas ações pecaminosas. Isso precisa trazer um senso em nossas vidas de responsabilidade em relação àquilo que Cristo fez na cruz. Mas também, quando falamos da ressurreição de Cristo, nos atemos à esperança, então, dessa nova vida e dessa conexão ao Pai e dessa libertação de nossos pecados. Por isso é importante, ao anunciarmos o reino de Deus, falarmos da cruz de Cristo, da morte e, consequentemente, da sua ressurreição. Quem está me entendendo aqui pode dar uma glória a Deus. E é por isso que esse grupo, então, meu querido, ficou exatamente enfurecido com eles. E começaram ali a perseguir essa ação dos apóstolos. Começaram a perseguir, e você vai ver na sequência eles perseguindo ainda muito mais os discípulos. Mas o fato é que, então, eles se deparam com aquilo que acontece. Imagina, todas as pessoas que frequentavam o templo viram por anos aquele homem mendigando na porta do templo. E de repente, de uma hora para outra, através de uma oração, através de uma palavra de dois homens, aquele homem passa a andar, passa a saltar e começa a glorificar a Deus. A sua vida inteira, por mais de 40 anos, foi no templo. Você acha que depois que ele foi curado, aonde ele estaria? No templo. E ali, então, meu querido, ele confrontava, através da sua vida, através do seu viver, muitas coisas que os religiosos combatiam, ou muitas coisas que os religiosos pregavam. Então, ele combatia através do seu testemunho. Era impossível eles negar aquilo que tinha acontecido, porque todo mundo conhecia a história daquele homem. Tamanho foi o impacto, então, dessa ação, da cura desse homem, que trouxe consequências, e ali o desespero dos homens religiosos da época, de uma tentativa de silenciar os discípulos, numa tentativa de silenciar e paralisar a obra de Cristo. Assim como eles tentaram silenciar a Cristo, matando a Cristo, consequentemente, a ação da igreja, a ação dos testemunhas, eles também, então, começaram a tentar silenciar. E nós, meu querido, temos visto isso acontecer em alguns lugares do mundo. Ainda no nosso país, nós temos a liberdade de nos reunirmos para prestar culto, ainda nós temos liberdade para fazer, ações de rua, falarmos do amor de Jesus Cristo, mas em muitos outros lugares isso não é possível.
Em muitos outros lugares você já vê cristão morrendo por anunciar o nome de Cristo. E à medida que o tempo passa e as promessas bíblicas começam a se cumprir, nós veremos ainda uma perseguição muito maior em relação ao nome de Cristo. Há uma tentativa de desconstruir conceitos cristãos. Há uma cultura sendo implementada goela abaixo aí no mundo para destruir princípios do cristianismo. Você, meu querido, ao ver e entender e estudar um pouquinho mais, você vai compreender que muitas das coisas que estão sendo feitas ao longo da história, não de um dia para o outro, têm combatido e tentado destruir conceitos que o cristianismo, que a palavra de Deus nos instrui. Família, e aí entre tantas outras coisas. Então é por isso que nós, como verdadeiros cristãos, aqueles que seguem a Cristo, nós precisamos entender que o nosso papel é ser um testemunha independente daquilo que esteja ao nosso redor, independente das circunstâncias que estejam à nossa volta. Como temos liberdade, meu querido, em nosso país, devemos e precisamos aproveitar a liberdade que temos para anunciar e pregar a Cristo e falar do amor de Cristo a todos que estão à nossa volta. Só que em meio a essas perseguições, meu querido, ali é demonstrado a essência do cristianismo. Esses homens, então, ao serem confrontados, eles têm a oportunidade de regredir ou de paralisar. Mas quando nós vamos estudar a história, e aqui lendo nós compreendemos que, ao invés de esse movimento de repreensão, segurar a igreja, segurar esses testemunhas, isso os impulsionou para levarem o reino, para levarem as palavras de Cristo a quem estava à sua volta. Estamos vivendo uma vida simplesmente de cumprir tabela. Na tentativa de nos achegarmos a Deus simplesmente com ações. Mas aquilo que Cristo e esses homens nos mostram, quando há vida, quando há relacionamento, quando há, meu querido, intensidade em Cristo, não há como se deixar de falar e de anunciar aquilo que você vê e ouve. Puxa, é tão difícil falar de Jesus. Pois é, talvez seja difícil, porque você não ouve e não vê a esse Jesus. Como você vai testemunhar de algo que você não conhece? Como você vai falar de algo que você não sabe? Como você vai oferecer algo que você não tem? Porque o que Pedro e João disseram: ei, não temos prata nem ouro, o que temos te damos, levanta e anda. O que eles tinham para oferecer era Cristo. E por que eles tinham como oferecer a Cristo? Porque eles viam e ouviam a Cristo. Porque eles estavam seguindo a direção de Cristo em suas vidas. Nós, meu querido, somos chamados, através da cruz de Cristo, através do Espírito Santo em nossas vidas, a sermos testemunhas e a anunciarmos aquilo que temos visto e ouvido. E a grande questão é, o que temos visto e ouvido? A série do Netflix? As coisas ao nosso redor? Ou temos visto e ouvido a Cristo? A obra, a ação de Cristo, dia após dia. Temos tido relacionamento, intimidade com Cristo, estamos recebendo direcionamento da parte de Cristo. Então podemos anunciar aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. Então podemos chegar àqueles que estão à nossa volta e dizer: cara, talvez eu não tenha muito a te oferecer daquilo que você está buscando, mas eu tenho uma verdade, Cristo, que pode mudar a tua história. Talvez eu não tenha essa necessidade que você tem para esse momento para te oferecer, mas eu tenho algo eterno que é muito mais valioso do que você está precisando para agora. Só que para isso nós precisamos ouvir e ver o que Cristo fez e o que Cristo faz em nossas vidas.
Aqueles homens estavam sendo direcionados pelo Espírito. Você vai ver no livro de Atos, e no decorrer do nosso estudo aqui, você vai ver que por muitas vezes a Bíblia vai dizer cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo. Essa é uma marca essencial no livro de Atos, para demonstrar que aqueles homens estavam tão conectados com Deus, que suas vidas estavam tão enraizadas em Deus, que era Deus quem os conduzia. Dizer então que alguém está cheio do Espírito Santo, é dizer que então Deus habita plenamente naquela pessoa. Era isso que a Bíblia estava querendo dizer e demonstrar ao falar que esses homens estavam cheios do Espírito. Porque eles tinham recebido o Espírito Santo em Pentecostes. Eu e você temos o Espírito Santo habitando em nós, amém? Agora nós precisamos que esse habitar do Espírito em nós nos conduza a uma vida inclinada às coisas do Espírito e não às coisas da carne. Que esse Espírito que habita em nós nos direcione, nos aponte o caminho ao ponto, meu querido, de nossas vidas refletirem a Cristo. Que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. Porque ser cheio do Espírito Santo, meu querido, não é e não faz referência a alguém que manifesta dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com o caráter de Deus, com os atributos de Deus. A prova é o que o fruto do Espírito representa: paz, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ser cheio do Espírito Santo não é a capacidade de operar sinais e maravilhas. Ser cheio do Espírito Santo é ter o caráter de Cristo, agir como Cristo agiu. Consequentemente, esses sinais e a manifestação dos dons em sua vida virão. Porque você está seguindo, de fato, a Cristo. E aquilo que é a ação do Espírito em sua vida. Quem está me entendendo aqui pode dar uma glória a Deus. Então esses homens, meu querido, estavam aqui. E aí, quando questionados em que nome eles operaram aquelas coisas, com que autoridade, e essa foi o mesmo questionamento que esses homens fizeram a Cristo. Se você voltar lá na história de Cristo, você vai ver que ele também foi questionado. Após um milagre, eles questionaram em que nome, ou em que autoridade Cristo fazia aquilo. Alguns disseram que ele fazia na autoridade de Beelzebul. Você vai se lembrar se você leu os evangelhos. Haverão momentos, meu querido, em que eu e você estamos seguindo a Cristo e que as pessoas ao nosso redor nos questionarão com que autoridade você está fazendo isso, em nome de quem você está fazendo isso. Eu e você seremos questionados em determinados momentos. Mas por que você está fazendo isso? Com que autoridade você acha que tem para fazer isso? Que em nome do que, meu querido? E aí a resposta precisa estar em nossos lábios. No nome e na autoridade de Jesus Cristo. Porque nada eu e você podemos fazer se não for Cristo em nossas vidas. Aqui entra um ponto, meu querido, de cuidado e atenção. Se as pessoas olharem para nós e falarem: uau, meu Deus, que capacidade maravilhosa o fulano tem, veja como ele faz as coisas, como ele é bom, como ele é capaz. Cuidado. Porque você está fazendo as coisas conforme a sua capacidade. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: cara, como você está fazendo isso? Como você é capaz de viver dessa forma? Como você não fala mais mentira? Como você não trai a sua esposa? Como você não vê mais pornografia? Como você não entra numa roda de fofoca? Como você não faz isso? Porque não é você, é a ação da graça e do poder na sua vida.
Agora, se o que você faz e a forma que você vive não espanta as pessoas, é porque talvez você não esteja fazendo nada de diferente do que elas façam. É porque talvez você não esteja vivendo aquilo que Cristo tem para a sua vida. Porque se de fato vivermos o que Cristo espera de nós, se de fato formos cheios do Espírito e caminharmos na direção daquilo que é a palavra e daquilo que é o alvo, que é Cristo em nossas vidas, nós seremos confrontados. Como? Com que capacidade, com que autoridade, com que poder você faz isso? E aí, não é para que você encha o peito e diga, puxa, eu sou bom. Não é para que você diga, não, porque eu vou na igreja e o pastor é o tal. Não. É para que você diga, o Espírito Santo habita em mim, Cristo vive na minha vida. Não é para que você diga, não, eu mudei porque eu... Não. Porque a graça de Cristo te alcançou. Porque o poder de Cristo te aperfeiçoa. Porque você entendeu que você é um pecador, um miserável e que precisa da graça de Deus na sua vida todos os dias. Se, meu querido, nós não formos questionados, porque talvez algo ainda esteja faltando em nossas vidas. Nós precisamos despertar essa pergunta nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas como você vive? Todo mundo faz, só você não faz. Por que você não faz? Porque Cristo está comigo. Porque eu tenho visto e ouvido a Cristo. Isso, meu querido, precisa estar presente em nossas vidas. E aí você vai ver Pedro e João falando a respeito daqueles atos daqueles homens. Como eles crucificaram a Cristo, como aqueles homens condenaram a Cristo. Pedro e João estavam anunciando ali mais uma mensagem, tentando trazer a revelação àqueles homens daquilo que Cristo fez. E de como aqueles homens abandonaram a Cristo, como aqueles homens rejeitaram a Cristo. Ao ponto de Pedro falar, ei, vocês os construtores rejeitaram a pedra fundamental que era Cristo, a pedra angular. Pedro está apresentando então a eles mais uma oportunidade de reconhecerem a Cristo. Mas aqueles homens estão cegos e tomados pela sua capacidade religiosa, não conseguem entender quem era Cristo. Quando esses homens olham para Pedro e João, e eles dizem, ei, como esses homens iletrados, como esses homens conseguiram operar essas coisas. Aqui, meu querido, esses homens, ao olharem para Pedro e para João, por serem homens que viviam na religião, por viverem da religiosidade de uma forma bem simples, meu querido, é você fazer as coisas por fazer, sem o teu coração estar voltado para Deus. Aqueles homens faziam as coisas, mas eles não faziam porque estavam voltados a Deus. Faziam simplesmente por fazer ou por interesse. Esses homens olham para Pedro e João e dizem, ei, esses homens não conhecem o que nós conhecemos. Esses homens não têm o mesmo estudo que nós tivemos. Esses homens não têm o mesmo entendimento da lei, que era o que conduzia a vida deles. Esses homens não estudaram os profetas, esses homens não estudaram ali Moisés e como eles são capazes de falar. Era isso que esse texto, era isso que isso representa. Mais uma vez, Jesus, através da vida desses homens, está dizendo que não tem a ver com a capacidade humana, mas tem a ver com uma capacitação vinda do alto. O que nos torna testemunhas de Cristo, meu querido, é essa capacitação vinda do alto. É a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, dia após dia. E é por isso que nós devemos buscar, é por isso que nós devemos clamar a Cristo, é por isso que nós devemos, meu querido, buscar esse relacionamento com Cristo.
E à medida que buscamos a Cristo, então também devemos conhecer mais da palavra de Deus, estudar, nos aprofundar. Não se limite, meu querido, àquilo que você ouve no culto, àquilo que você ouve em canções. Não se limite, meu querido, a ter esse conhecimento só. Expanda o seu conhecimento, buscando bons livros, boas instruções, boas ações da palavra de Deus. Não se limite, meu querido, àquilo que você só ouve. Busque, vá além. Abra o seu leque de conhecimento. Procure compreender mais da palavra através da própria palavra e da revelação do Espírito. Mas busque materiais que te auxiliem em conhecimento, em ensino, em estudo. Isso é extremamente importante. Isso, além da ação do Espírito, vai te capacitar e vai te respaldar para entrar em momentos, em palavras, em assuntos que talvez sem conhecimento você não conseguiria. Esses homens, mesmo incapacitados, eles estavam se movendo diante do conhecimento que eles tinham. Mas à medida que eles passavam, eles estavam buscando e adquirindo mais conhecimento. O quanto eles aprenderam com Cristo e agora o quanto eles estavam aprendendo com o Espírito Santo. Nós precisamos continuar a aprender e a buscar e conhecer mais em Cristo. Como é triste, meu querido, quando nós nos paralisamos. Quando é triste, nós deixamos de buscar a Deus e buscar conhecimento da parte de Deus. Você precisa, meu querido, buscar e conhecer mais da palavra do Senhor. Para fechar, meu querido, nós vemos aqui, então, aqueles homens são ameaçados, mesmo diante de tudo aquilo, eles são ameaçados. Os religiosos dizem: ei, não falem mais deste Jesus, não anunciem mais, não ensinem mais a respeito de Jesus. Então eles são soltos porque não tinha mais como condená-los. Não tinha mais o que eles fazer, não tinha como eles castigarem a Pedro e a João, porque ali já estava acontecendo um grande movimento. Temendo talvez uma revolta, eles simplesmente, achando que aquela ameaça seria o suficiente, liberam então Pedro e João, para que eles pudessem retornar, mas que já não mais falassem nada a respeito de Cristo. E sabe o que acontece? Quando Pedro e João foram presos, o texto vai dizer que eles foram presos à noite, e eles passam um dia ali. A igreja, então, que estava ali, os outros discípulos e o povo que tinha ouvido e entendido a mensagem de Cristo, estava reunido. Estava reunido para orar, estava reunido para buscar uma resposta. Estava buscando ali um direcionamento da parte do Senhor. E quando Pedro e João são soltos, eles saem dali da prisão, e dentro deles poderia haver um sentimento de parar, porque eles foram coagidos, eles foram ali ameaçados, eles estiveram presos, e eles ouviram muito bem os homens dizerem para que eles não mais falassem a respeito de Cristo. Eles enfrentaram ali a primeira perseguição, eles enfrentaram uma oposição. E para muitos era hora de parar. Puxa, agora não vamos, Cristo morreu, vamos parar. Vamos ficar quietinho, mas não é isso que acontece. O texto vai dizer que eles se juntaram e começaram a orar. Eles se juntaram com os demais ali que estavam reunidos e começaram a orar. Eles começaram a orar para que eles pudessem, versículo 29 vai dizer assim:
Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles tinham acabado de ser ameaçados. Eles tinham ali acabado de ser ameaçados para não mais anunciarem a palavra de Deus. E qual seria a oração mais natural que eles fizessem? Qual seria a oração mais básica para eles fazerem? Deus nos protege, Deus impede com que os homens nos peguem, impede com que esses homens venham até nós e nos ameaçam. Nos protege, Deus. Ei, guarda a gente, livra a gente de todo mal, livra a gente de toda perseguição, abre as portas para que a gente anuncie a tua mensagem sem nenhum empecilho. Aqueles homens poderiam ter buscado o que lhe confortaria. Que num momento de dificuldade, num momento de perseguição, o que eles precisavam era de proteção. Mas não foi isso que eles oraram. Olha o que eles oraram. O Senhor conhece as ameaças deles. O Senhor sabe que eles vão nos perseguir. Mas, ao invés de nos dar proteção, ao invés de nos esconder, nos dê ousadia para continuar anunciando a tua palavra. Ao invés de pedir para que fosse apaziguada a situação, ao invés de pedir simplesmente para que anjos acampassem ao redor deles e eles pudessem pregar e eles ficassem confortáveis e não tivessem mais nenhum problema ao anunciar, esses homens estão dizendo assim: ei Deus, nós sabemos que vai ter ameaça, nós sabemos, Cristo sofreu, Cristo foi perseguido, só nos dê ousadia e coragem para anunciar a tua palavra. Porque problema e perseguição a gente vai passar. Agora, que isso não nos silencie, que isso não nos deixe com medo de realizar aquilo que precisamos fazer. A oração deles, meu querido, foi completamente contrária àquilo que era o movimento natural para que eles orassem. Muitas vezes eu e você estamos passando por dificuldades. Muitas vezes eu e você estamos passando por problemas, adversidades. E o que a gente pede? Aí a gente pede tudo aquilo que é contrário. Que talvez Deus esperaria de nós naquele momento. Ai, eu estou tão cansado, tão desanimado. Ai, que não dê mais. Ai, que faz aquilo. Ai, não sei. Ao invés de você orar a Deus, me dá mais força, me dá mais ousadia para anunciar. Ah, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, Deus me muda de trabalho. Ei, Deus me dê mais ousadia para pregar o teu reino nesse lugar. Me dê mais ousadia para manifestar a tua glória neste lugar. Eles oram por algo completamente, meu querido, contrário ao que seria uma ação natural. Conduzidos pela oração do Espírito que habitava neles. Por isso eles estavam cheios do Espírito, porque o próprio Espírito os capacitava. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito habita em nós e ele nos chama a buscar a Deus. E através do Espírito nós oramos a Deus. Então, meu querido, quando você não tiver ou não saber o que orar, peça para que o Espírito Santo coloque uma oração em seus lábios. Ore através do Espírito que habita em você. Ou seja sincero e diga a Deus, eu não sei o que pedir, eu não sei o que falar. Coloca uma oração em meus lábios. Esses homens poderiam ter dito, ei Deus, primeira ação que nós fazemos, um milagre, aquele homem que era paralítico, desde a nascença é curado, nós saímos fazer aquilo que Cristo fez, e agora fomos perseguidos.
Muda, Jesus, faz diferente com a gente, pega mais leve, faz de uma forma diferente para nós estamos começando agora, segura um pouquinho, Deus. Não. Ei, Deus, nós sabemos que as ameaças virão, mas nos dá ousadia, ainda mais ousadia para anunciar a Tua palavra. Tem alguém me entendendo aqui? Pode dar um glória a Deus. Olha o que esses homens e como esses homens estavam. Olha a paixão e o entendimento de que suas vidas já não eram mais suas. É por isso que esses homens se sujeitaram a morrer pelo nome de Cristo. É por isso que esses homens foram crucificados, é por isso que esses homens foram mártires. Porque eles não estavam preocupados com o que ia acontecer com eles. A sua maior preocupação era ser testemunha de Cristo. Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes nós estamos preocupados com o que vai acontecer conosco. Nós estamos mais preocupados com os nossos desejos, com as nossas vontades. Estamos mais preocupados com aquilo que está ao nosso redor do que com o chamado que nós temos, que é conhecer a Cristo e ser um testemunha de Cristo. O chamado não é ser um cantor, um pastor, não. O teu chamado é conhecer Cristo e ser um testemunha de Cristo, fazer Cristo conhecido. Esse é o teu e o meu chamado. Só que nós estamos preocupados muitas vezes com nós, com a nossa vida, com o nosso jeito, com a nossa forma, com as nossas coisas. Esses homens não pediram nada. Esses homens não pediram nada a não ser ousadia para continuar cumprindo aquilo que eles foram chamados a fazer. Nos dá mais ousadia. Mas se formos presos, se formos ameaçados, se tentarem nos parar, pouco importa. Nos dê ousadia para anunciar a Tua palavra. É por isso que eles foram ousados para falar para aqueles homens que eles tinham crucificado a Cristo, que eles tinham rejeitado a Cristo. É por isso que você vai ver eles perseverando, e ainda quando a perseguição aumenta, eles começam a se espalhar para anunciar a mensagem em outros lugares. Esses homens se reuniram, todos, como igreja, eles se reuniram, e unânime, o texto vai dizer que em uma só voz. Era isso que eles estavam buscando em Deus. Era isso que eles estavam buscando em Cristo. A ousadia de poder anunciar a palavra de Deus. A ousadia de poder continuar sendo testemunhas de Cristo. Eu e você, meu querido, precisamos disso. Eu e você precisamos entender que situações virão, momentos adversos passarão em nossas vidas. Mas que nós precisamos continuar anunciando Cristo. Da forma que Cristo te capacitar, no lugar em que Cristo te levar. No lugar em que Cristo te colocar, você precisa anunciar a Cristo. Do jeito, da capacidade, com as características, com os dons que Ele colocou em você. Você continuar anunciando a Cristo. Falando de quem você conhece, daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Esses homens não vieram pedir proteção, esses homens não vieram pedir conforto, esses homens não vieram pedir nada. Esses homens não vieram reclamar. Puxa, Deus, olha só, nós saímos para falar, fizemos uma boa ação, e olha o que nós recebemos. Não. Esses homens sabiam, porque eles tinham sido treinados por Cristo, sabiam absolutamente o que eles iriam passar. Porque Jesus disse: ei, tem de bom ânimo. Vocês sofrerão perseguição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se alegrem quando vocês forem perseguidos em nome de Cristo.
Se alegrem porque estão perseguindo vocês pelo meu nome. Aqui eles entenderam o que Cristo estava falando. E é por isso que eles estavam prontos a viver. Quantas pessoas, meu querido, se ofendendo com seus irmãos dentro da própria casa do Senhor. Quantas pessoas, meu querido, pensando e levando em conta o seu eu, o seu achismo, o seu orgulho, a sua vaidade. Se preocupando com coisas que não têm valor algum diante da missão que nós temos de sermos testemunhas de Cristo. Pessoas ficando tristes, desanimadas, por coisas tão pequenas. E pensando em relação à sua vida com Cristo, por coisas tão inúteis, tão fúteis. Ai, porque o irmão isso, ai, porque aquilo, ai, não. Esses caras estavam correndo risco de vida. E eles não foram orar e dizer: Deus, muda o sacerdote, muda ali os caras do templo, os saduceus e fariseus. Não, ei, só nos dê mais ousadia para anunciar a tua palavra. Só nos dê mais coragem para chegar e manifestar a tua glória, o teu reino. Isso é o que importa. Eles tinham tudo para desanimar. Eles tinham tudo para parar. Eles tinham tudo para dizer: vamos mudar de ideia, Deus, replaneja aí, porque desse jeito não vai dar. Na primeira investida nossa já deu ruim. Mas eles fazem absolutamente ao contrário. Como eu e você temos agido. Diante de momentos adversos, meu querido. Diante de situações adversas. Cuidado com o que você tem orado. Não é hora de você orar para que Deus mude, talvez, o cenário que você está. Talvez a oração que você tenha que fazer é: me dê força e ousadia para continuar. Não é hora de mudar o que você está passando ou as coisas que estão ao seu redor. Talvez seja a hora de mudar algo dentro de você. Para terminar de vez, eles não estão pedindo para mudar o cenário exterior. A mudança de cenário exterior seria mexer com os sacerdotes e aqueles que o perseguiam. Quando eles falam assim: nos dê mais ousadia, eles estão pedindo para mudar com algo dentro deles. Tem alguém que está me entendendo aqui? Quando um casal passa por momentos adversos, não é hora de dizer assim: Deus, muda o fulano, muda o ciclano. Deus, muda aqui dentro. Muda em mim primeiro. Porque quando as pessoas mudam de parceiros, e o problema nunca foi o parceiro, foi o que estava aqui dentro. Ai, o meu trabalho, Deus me muda de trabalho. Talvez a oração seja: me muda aqui dentro. Porque quantas pessoas que saem de um ambiente de trabalho, vão para outra empresa e os mesmos problemas chegam naquela empresa. Porque o problema não era a empresa, o problema estava aqui dentro. Quantas pessoas dizem: Deus, muda o fulano, muda a igreja. E muda de igreja. E o problema não era a igreja que você estava, o pastor que você estava, os irmãos que estavam na igreja. O problema era o que estava dentro de você. Em momentos de adversidade, cuidado com o que você tem orado. Talvez esse momento não é para que você ore pelas coisas que externas, mas sim para que você ore por aquilo que está dentro de você. Deus, muda em mim. Deus, nosso Senhor, conhece as ameaças. O medo pode querer bater em nosso coração. O desânimo pode querer bater no nosso coração. O medo, o desejo de paralisar pode bater em nossos corações.
Então, para que isso não chegue até nós, nos dê mais ousadia.